Então, olá, pessoal. Iniciamos agora a gravação dessa aula. Estamos na nossa última semana, né? Estamos na nossa última semana do curso. Já se passaram aí, né? Nós estamos na sexta semana. Passou muito rápido o tempo. Espero que vocês estejam aproveitando, inclusive, essa reta final, aproveitando o conteúdo que tem disponível, gravado, né? Vocês estão assistindo o curso, as aulas que estão lá na playlist, aulas gravadas? Sim ou não? Coloquem aí no chat se vocês estão assistindo as aulas gravadas, que já foram gravadas previamente para vocês. Aqui a Silmara disse que sim, que está assistindo as aulas gravadas. E vocês estão aproveitando também o material lá da plataforma? Vocês já entraram lá no site? Quem não entrou ainda para não, quem não entrou e não viu ainda tudo que tem lá, entre, tá bom? Na plataforma, que é muito, muito bom, tem muito material lá. Inclusive, naquela playlist gravada que eu mandei para vocês, que faz parte do curso, que aqui a gente dá uma aprofundada no conteúdo que tá lá na playlist. Então, se vocês sentirem falta de algum conteúdo, pode ir lá procurar na playlist que provavelmente vai estar lá. Então, lá tem aula mais longa sobre lucro, sobre gestão econômica, sobre precificação, até sobre investimentos, onde a gente pode investir nosso dinheiro. Então, tem lá. Então, se sentirem falta de alguma coisa, vão lá na playlist que com certeza vocês vão encontrar, tá? E aí, na primeira aula lá, eu mostro para vocês o site. Não vou abrir aqui de novo, né, para não gastar nosso tempo. Aqui a Janete disse que eu não assisti. Dá tempo de assistir, porque depois dessa semana o conteúdo vai ficar liberado ainda para vocês assistirem, tá? Só não esquecer de preencher o formulário que vocês assistiram, tá bom? Então lá, pode ter certeza que vai ser um aprofundamento. O conteúdo dado aqui ao vivo que tem lá são complementares, tá? Então é extremamente importante, porque lá é um conteúdo até mais específico, sabe? Mais ordenado e mais específico. E aqui, como a gente vai conversando, é um conteúdo mais solto, tá bom? Então, se vocês sentirem falta de alguma coisa, pode ir lá, que com certeza vocês vão encontrar, tá? Eu gostaria de saber de vocês, que hoje eu vou aqui falar especificamente sobre fluxo de caixa e sobre como que a gente vê se está tendo lucro na empresa. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas. Mas antes eu gostaria de saber de quem já tem empresa, ou de quem já não tem empresa formal aí ainda, formalizada, mas que trabalha fazendo serviço ou produto, como, por exemplo, no caso de Silmara, que faz artesanato, ou no caso ali da estética automotiva. Se vocês já fazem o gerenciamento das finanças, e se vocês fazem, qual a ferramenta que vocês usam? O que vocês usam para controlar o dinheiro de vocês? Vocês usam fluxo de caixa? Usam uma planilha? Como é que vocês fazem para registrar isso? Então, boa noite, prof. Boa noite. Tenho, na verdade, eu tenho uma planilha tanto de precificação como de fluxo de caixa que eu adquiri, né, num curso. Então, eu tenho lançado ali nessa planilha. Essa sua planilha, desculpa, você falou que no curso. É nesse curso? Não, não, já há uns 2 anos atrás que eu fiz um outro, tipo um workshop, e daí a pessoa que deu o workshop, ela dava essas planilhas, sabe? Então, foi comprado já uns 2 anos atrás. Então, eu já venho fazendo a precificação, tudo por essa planilha, mas, assim, o fluxo de caixa eu não fazia. Eu comecei a fazer agora, né, no começo do ano, eu comecei a lançar também, daí todas as minhas, eh, os meus gastos, os meus ganhos, tudo eu comecei a lançar ali nessa. Não entendo muito bem, por isso que eu falei que esse curso ia me ajudar bastante, porque como eu sou pedagoga, sou mais da área humanas, parte de finanças e dinheiro não entendo nada, né?
Então, está me ajudando bastante o curso até para entender essa planilha, sabe? Então, eu jogo na planilha lá. Ela faz os cálculos todo automático, né? Na verdade, o curso está me auxiliando nesse ponto, a entender, né? Da onde que estão saindo os dados ali. Exatamente, você falou uma coisa perfeita agora, Silmara, que é o seguinte: o que a gente precisa aprender, qual a habilidade que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver quando a gente trata de números, é a habilidade de interpretar os números. Até quando eu estava lá na faculdade, eu me formei em economia na Unicentro. E aí a professora vivia dizendo para a gente o seguinte, que não bastava a gente ter os dados, a gente precisava saber interpretar os dados, né? Então, o profissional, ela estava dizendo para a gente como profissional, o profissional que sai na frente é aquele que sabe interpretar os dados. Da mesma forma, o empreendedor. No empreendedor, a habilidade fundamental é interpretação dos dados. Que, como você disse, Silmara, a planilha faz quase tudo sozinha, né? E quanto mais sofisticada for a planilha, o software, mais sozinho os dados vão serem calculados, né? Então, muito bom esse ponto que você trouxe, é exatamente nessa tecla que eu vou bater aqui hoje. Que não basta a gente controlar. Então, vou compartilhar aqui um slide rapidinho, que hoje a gente vai seguir mais sistematicamente essa aula, um pouquinho mais sistemática, para dar para a gente ver o conteúdo, tá? E a dificuldade não é preencher, né? A planilha, não é lançar os dados, é realmente entender. Exatamente. É bem por aí. Senão fica aquela massa de número, né? E hoje em dia a gente tem dados pra caramba, né? É Exatamente. muito fácil, é muito fácil até a gente conseguir dados de outras empresas. Até quando a gente. Oi? Você falou alguma coisa, Silmara? Exatamente isso, né? Ali é só jogar ali simples, né? Você vai jogando, vai pegando, pode fazer da forma que for, ela calcula, mas é o entender o que é que pega. Exatamente. E hoje em dia, com o crescimento dos dados, as pessoas ficam muito preocupadas com os dados e com recolher informação. Mas a informação, ela só é a informação se a gente sabe interpretar. Um número só é informação se ele nos informa e se a gente tem essa capacidade de leitura. Até quem assistiu a playlist gravada, na segunda aula que eu falo, depois da introdução, que eu começo a falar sobre gestão financeira pessoal, a gente fala sobre a alfabetização financeira, que é a capacidade de interpretar os números, porque o mercado, ele envia informações. Vocês já ouviram dizer que o preço é uma informação? Já ouviram dizer isso? O preço é uma informação. Sim. O preço é uma informação. Então, é informação do quê? Se tiver faltando arroz no supermercado, o que vai acontecer com o preço do arroz? Vai aumentar. Então, toda vez que a gente bate o olho no preço no supermercado, em qualquer lugar, né, aquele preço está nos informando algo sobre a situação real, sobre a situação concreta. Então, se um preço de um alimento a gente percebe lá no mercado que está subindo, quer dizer que ele está ficando mais escasso, né? Ou está em falta, ou que está em falta algum insumo que foi utilizado para preparar aquele alimento, ou é porque a gasolina está em falta e aí aumentou o preço da gasolina e, consequentemente, aumentou o preço do produto. Então, tem uma série de informações que aquele número nos revela.
Assim como quando a gente pega a conta de luz, né, a gente vê lá, pô, deu mais caro esse mês. A gente vê que tem uma bandeira vermelha, né? Tá mais caro porque tá numa época que se aumenta o preço para racionar, digamos assim, a energia elétrica. Então a gente percebe essas informações nos números. Então é isso que a gente tem que ficar atento, né? Não simplesmente colecionar esses números, certo? Então aqui, o objetivo do controle não é apenas controlar, né? Controlar por controlar. O controlar é um meio que a gente usa para um determinado fim. E qual é o fim? Levantar informações relevantes sobre o negócio, né? Porque veja bem, o mercado é muito complexo, né? O mercado é muito complexo. A gente não consegue ter todas as informações que a gente gostaria para a gente empreender 100% perfeito, né? Então, digamos assim, que a gente fosse Deus, né? Então, eu sou Deus, eu sei de tudo, então eu sei qual é o preço que eu tenho que colocar, qual é a quantidade ideal de produto que eu coloco à venda, como é que está a renda lá dos meus consumidores, se eu posso comprar mais caro, se eu tenho que cobrar mais barato. A gente não tem acesso a todo o mercado, a gente tem acesso a uma quantidade limitada de informações, né, para a gente se nortear. Quem sabe aqui o que vai acontecer daqui 6 meses na economia? Ninguém sabe, né? A gente sabe o que está mais próximo da gente, que são essas informações do nosso negócio que a gente utiliza para interpretar, né? Então, por exemplo, lá no nosso fluxo de caixa está dando saldo negativo, né? A gente chega ali no final do dia e a gente percebe que está faltando dinheiro. Então, essa falta do dinheiro revela uma informação e a gente tem que averiguar que é isso que está nos informando aquele número negativo, né? Não é assim eu sempre falo que o lucro ou prejuízo. O que é o lucro, o que é o prejuízo? O lucro significa assim: olha, você acertou, tá? Você acertou, você viu bem a necessidade do seu negócio, do seu cliente. Você acertou na quantidade para colocar à venda, você acertou no preço, você acertou no investimento que você fez, esse maquinário que você comprou foi bom, né? Conseguiu pagar, deu lucro, parabéns, continue assim. É isso que o lucro diz. O prejuízo, eles nos revelam alguma informação, né? Ou que o investimento foi mal feito, ou que os gastos estão muito altos. Então, a gente precisa olhar os nossos dados de maneira um pouco mais fria, com essa distância, para a gente conseguir ver o que está nos informando. Então, a gente precisa de uma certa distância, porque, veja, quando a gente está lá com saldo ruim ou nossa empresa está dando prejuízo, qual que é a nossa tendência? Da gente colocar muita emoção naquilo, não é? Não é isso? A gente fica preocupado. Mas o que, né? Eu fiz tudo certo e não fechou. Não, a gente precisa parar com calma e avaliar para levantar essas informações do que está acontecendo. Então, por exemplo, está dando saldo negativo? O que está acontecendo? Será que eu estou com pouco, né? Está entrando pouco dinheiro porque eu estou vendendo pouco ou porque meu preço está muito baixo? E aí eu não consigo levantar ou o preço está muito baixo, ou eu não estou conseguindo vender um produto, um serviço agregado, agregar mais valor para o meu cliente, para ele conseguir pagar mais caro, para eu ter o faturamento necessário para eu conseguir cobrir essas contas. Ou ainda, né? Será que eu estou gerenciando as contas de maneira adequada? Ou eu não anoto, eu não faço uma projeção, que é isso que a gente vai ver aqui, não faço uma projeção, eu não sei que dia 10 eu preciso pagar uma conta, então dia 9 eu preciso ter esse dinheiro em caixa. Então, é essas informações que a gente tem que buscar, né? E não só registrar. Parece bom, né? Parece óbvio, mas
Não é. Então, a interpretação dos dados é a habilidade mais valiosa do empreendedor. Se eu dissesse para vocês que essa é a habilidade do empreendedor, vocês acreditam? É essa habilidade. Se fosse definir assim, o que faz o empreendedor? Ele sabe interpretar a realidade. Com certeza é valiosa. Essa é realmente, para que faça dar certo. Exatamente. Exatamente. Então, a interpretação, não só dos dados, mas da realidade no todo. Eu fico encantada, porque quando a gente estuda, porque tem uma parte da economia que estuda só sobre o empreendedor, não sobre o gestor, mas sobre a figura do empreendedor. O que o empreendedor faz? Ele antecipa necessidades dos clientes, ele sabe qual é a necessidade que o cliente está tendo, ele sabe qual que é o produto adequado para sanar aquela necessidade. Então, ele vai interpretando essas informações que aparecem, né? Ele sabe qual é a dor do... O que as pessoas gostam, o que elas desgostam, por que elas não pagam mais caro, por que elas pagam mais barato. O empreendedor, ele tem essa habilidade de ler outros seres humanos. Que hoje em dia tem a coisa de querer automatizar tudo, mas o empreendedor, ele tem esse papel humano, digamos assim, de analisar a realidade e tomar decisões de distribuir os recursos da economia. Então, os recursos da economia são fundamentalmente distribuídos por empreendedores que decidem se vão investir ou se vão gastar consigo mesmo. Então, se vão contratar trabalhadores e, portanto, pagar salários. Então, é o grande distribuidor de recursos da economia. Vocês tinham essa visão assim do empreendedor? Essa visão profunda? Se o país está indo bem, se a economia está indo bem, significa que tem um monte de empreendedor habilidoso. E o governo dá espaço para esses empreendedores, né? Que é o mais importante. O governo dá um espaço, ele não atrapalha os empreendedores, ele dá um espaço, ele dá um incentivo, como tá acontecendo aqui nesse curso, né? Então, o empreendedor é essa figura central na economia. E, no final das contas, o papel do empreendedor é interpretar os dados e tomar decisões. Então, essa habilidade de interpretação é a mais valiosa de todas, porque vai definir qual é o produto, qual é o preço, se contrata mais gente, se não contrata, tudo isso vem da interpretação. Agora, precisa de uma certa confiança, vocês concordam? De uma certa confiança, de você desenvolver essa habilidade. E como é que você faz para desenvolver essa habilidade? É preciso treinar, é preciso sentar na frente da planilha e pensar, né? Com a confiança de que você vai chegar na resposta. Por quê? Porque você está no meio dessa situação, certo? Então, se você aplicar os métodos bonitinho, se você tiver uma planilha, se você acompanhar, fazer o controle, essas respostas do por que essa conta está vindo tão cara? Por que não está fechando aqui? E se você se propor a investigar isso mesmo, com confiança de que a resposta vai vir, você vai treinando essa habilidade, que é uma habilidade que precisa ser treinada. O empreendedor, ele tem um conhecimento prático. E muitas vezes, no mercado específico que a gente está, a gente precisa de certas condutas que são próprias daquele mercado, tá? De certas coisas que são próprias daquele mercado. Então, muitas vezes a gente vai se tornar especialista em um mercado, né? Em um segmento ali, e a gente vai fazendo esse exercício de pensar, e principalmente, né, principalmente aprender com os erros dos outros. Então, eu gosto muito desse método. Não sei se vocês também têm esse método de aprender com o erro, seguem esse método de aprender com o erro dos outros, né? Aprender com quem errou, com a dor do outro, para a gente não precisar errar no mesmo caminho, né?
Então, é isso aí, da interpretação. E agora, essa daqui é importante também, que quanto mais fidedigno é o controle, maior o número de informações que o empreendedor tem disponível. Isso aqui quer dizer o quê? Que quanto mais informações você tiver, quanto mais você controlar seu negócio, assim, de registrar as operações, melhor vai ser a sua visualização de onde você está. Porque essas informações, o fluxo de caixa, DRE, informa onde você está. Né? Se você está acertando, se você está errando. Então, só voltando na parte de uma certa calma interior, que é o seguinte, se a gente está errando, a gente tem que ter uma certa calma que, pera, eu estou errando, mas eu vou acertar, né? Eu vou botar isso aqui em ordem. Uma certa tranquilidade. Porque quanto mais rápido, quanto mais tranquilo a gente estiver e mais rápido a gente... Desculpa, Thalita, você está... Sim, eu ia fazer só um comentário contigo. Tu falou da DRE, né? Mas Uhum. uma pessoa, tipo, leiga, a DRE é meio... Eu acho ela meio criminosa para você desmembrar ela, sabe? Para você entender ela, né? Então, eu acho que às vezes, assim, a gente que é comerciante precisa de uma ajuda de um contador, alguém assim, para saber se realmente a coisa tá tendo uma... tá fluindo bem, sabe? Eu acho. Não sei se a senhora concorda, né? Mas é a minha opinião. Assim, todas essas ferramentas, elas podem ser adaptadas de uma maneira mais simples, né? Dependendo do tamanho do negócio. Agora, se o negócio é um pouco maior, como você está falando, não só um pouco maior, mas quando a ferramenta é mais complexa, aí sim precisa de uma ajuda. Mas o interessante é buscar realmente, né, absorver como é que eu posso dizer? Esses conceitos mais simples. Porque se a gente entende o básico de como que funciona, né, uma DRE, fica mais fácil para a gente interpretar esses dados, né? Obviamente que se a gente tem um pequeno negócio, às vezes a gente é MEI, a gente não precisa fazer um negócio muito complexo, mas é interessante de vez em quando fazer um balanço. Obviamente que às vezes a pessoa não vai conseguir interpretar todas as informações que estão dispostas aí, como você disse, né? Estão dispostas lá na DRE, mas ela consegue ver, por exemplo, se a empresa dela está dando lucro. Isso é uma informação básica que a gente consegue ver, né? Uma informação básica que a gente consegue ver, independentemente se a gente tem, se a gente né, consegue achar o ponto de equilíbrio e todas as coisas um pouco mais complexas. Mas quer ver? Eu até mostrei lá na aula gravada um modelinho. Espera só um pouquinho que eu vou tentar abrir aqui para mostrar. É isso que você está falando, Thalita? Da complexidade das... Sim, é bem isso. Que ela é muito complexa, né? Então não tem muito entendimento, sabe? Eu acho. Tudo depende da maneira que a gente faz, né? Mas, por exemplo, eu vou abrir aqui. Uma simplesinha para vocês. Porque aqui o objetivo é aprender a estrutura. Lembra que eu comentei com vocês? A gente aprender a estrutura, a gente aprender a lógica por trás das coisas. Não que a gente vai se tornar um especialista em finanças, né? Que muitas vezes a gente vai precisar recorrer, como você está falando, Thalita. Às vezes tem questões pontuais que, inclusive, tá, pessoal? A mentoria ainda vai acontecer essa semana. Então, quem tiver interesse nas mentorias,
pode marcar a mentoria, tá? Não só marcar, acho que vai ter quarta e sexta também, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não viu a aula de gestão econômica que tem lá gravada. O interessante é a gente aprender aqui a estrutura, né? Do que é uma demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Porque o fluxo de caixa, a gente controla as finanças do dia a dia, certo? A gente controla o fluxo de dinheiro dentro da empresa para que não falte dinheiro na hora do pagamento das contas, para que a gente consiga planejar. Então, por exemplo, se nós temos um boleto para ser pago dia 20, a gente sabe que até o dia 20 a gente vai ter que ter o dinheiro para esse boleto, por exemplo. Então, a gente sabe que vai ter que vender mais à vista, né? Tentar fazer com que o cliente pague mais à vista e não no cartão, porque daí se vender com cartão vai demorar tantos dias para cair, tarará. Então, a gente vai vendo isso, né? Esse fluxo do dinheiro, para ver se a gente está conseguindo cobrir as contas. Agora, o lucro a gente faz aqui pela gestão econômica. Tem planilhas de fluxo de caixa que já dão já tem certas informações, né? Umas planilhas mais completas, que eu vi que algumas têm para comprar, inclusive, que dão umas informações mais complexas, que no final já sai se a empresa, já dá se a empresa está tendo lucro ou não, né? Já dá ali no final, a cada dia, se a empresa está tendo lucro ou não, né? No caso, lucro, e não saldo. Então, como eu disse para vocês, o lucro é como é que eu posso dizer? Ela é uma renda a mais sobre aquele capital que a gente aplicou no início, né? Então, quer dizer que você aplicou bem aquele capital e por isso que você está tendo retorno. Quer dizer que você acertou no preço, acertou, né, na quantidade de funcionários, na estratégia de vendas, né? Então, significa que você pode continuar trilhando essas estratégias que você elaborou. E a diferença também do lucro aqui é que ele entra, por exemplo, a depreciação. Então, quem não assistiu a aula de gestão econômica lá gravada, é muito importante que assista, tá? Porque lá tem eu apresentei uma continha simples de como calcular a depreciação, porque nosso capital vai se desgastando com o tempo, né? E vai se depreciando, ele nem um carro, a gente compra um carro, ele vai valendo cada vez menos conforme a gente vai andando com ele. Na nossa empresa também. Então, se a gente comprou computadores, se a gente comprou máquinas para nossa empresa, se a gente comprou equipamentos, esses equipamentos vão se depreciando e a gente precisa manter o capital, isso que é depreciação. Então, lá tá explicadinho para vocês. Mas o que é importante a gente entender é a estrutura de como funciona para a gente saber se a empresa está tendo lucro. Então, funciona assim. Você vai deduzindo, certo? Você dá receita, você começa tudo com o faturamento, né? Tudo começa pela receita. Então, da receita, você subtrai aquilo que você, né, o que o cliente devolveu, o que foi venda cancelada, se você deu desconto, tudo isso sai do faturamento, né? Então, se você no faturamento você registra com preço cheio, por exemplo, e aí você tira o desconto para você saber, né, a sua receita líquida. Aí você tira o custo da mercadoria vendida, você tira despesas gerais com vendas e administrativas, então você vai subtraindo. Da receita bruta, você subtrai o que foi cancelado, e aí você subtrai o custo da mercadoria vendida, subtrai despesas, então você vai tirando, tira prolabore, aluguel, subtrai, prolabore, aluguel, água de luz, água de luz não, né? Conta de luz, conta de água, telefone, internet, reparo, todos os gastos que você teve ali no mês, tira também, né? Subtrai as
de receita e despesas financeiras, se você vai subtrair, se você pagou juros, né? Se você tem empréstimos, etc. Também a depreciação, tira o imposto sobre o lucro e aí você vai saber se você tem lucro ou prejuízo. Isso daí é o mais simples para se fazer, né? Isso daí para saber se a empresa está tendo lucro de fato. Então é isso. Da receita bruta, tirar o custo da mercadoria vendida, tira os custos, se você presta serviço, custo de prestação de serviço, subtrai aluguel, água, luz, todas as contas que você tem. Se você calcular a depreciação, se você tiver equipamento, depreciação também. Então, vamos supor que você calcule lá que a sua máquina deprecia R$100 por mês. Então, você tira daí. Tira também o imposto, né? Quem aí paga imposto, né? Tira o imposto. E aí sim você vai saber se a empresa está tendo lucro ou não. Então, essa é a estrutura para a gente simples para a gente para a gente fazer, né? Vocês conseguiram pegar isso aqui? Se o teu faturamento ali, digamos que você faça aqui essa conta todo mês, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano, que tem empresas que faz anualmente. É interessante fazer mais vezes no ano para não correr o risco de estar no prejuízo o ano inteiro. Mas assim, o lucro prejuízo significa o seguinte, que a sua receita, ela deu para cobrir todos os custos, despesas, juros, impostos e depreciação. Você faz um balanço mensal ou trimestral do seu negócio, além do fluxo de caixa, tá? Eu vou mostrar aqui uma planilha para vocês. Thalita, você acha que assim fica mais... um modelo mais simples assim fica mais interessante de ser usado? Sim, assim você consegue saber o que você tem que descontar, né? Do que aquela outra que é mais... Eu acho que não é muito complexo. Eu não entendi, desculpa. Eu acho a DRE muito complexa, sabe? Entendeu? Dessa forma, essa ficou bem boa. Ela ficou bem mais fácil de você entender, né? Uhum. Isso. Essa daí é uma simplificação. Para a gente entender, se vocês quiserem, eu mando o slide que tem essa imagem. Se vocês quiserem. Para vocês salvarem. Para a gente aprender a estrutura de como funciona. Então, a estrutura é que eu acho que a DRE fica confusa, não sei se você concorda comigo, Thalita, ela fica meio confusa porque existem variações. Se você jogar ali no Google DRE, você vai ver pelo menos 100 tipos, né? Sim, bem isso. Uhum. Que parece assim, não, mas cada um monta de um jeito, cada um denomina de um jeito, às vezes até o nome muda, né? Às vezes às vezes a pessoa inclui depreciação, às vezes não tem depreciação, então fica meio confuso. Mas o importante é a gente aprender essa estrutura. É isso, essa estrutura que tira do faturamento o custo da mercadoria vendida, todas as despesas comerciais, despesas administrativas, tira lá o que gasta com banco, tira imposto, aí no final vai dar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Então, aquilo ali é uma simplificação da estrutura da DRE. Deixa eu abrir aqui um exemplo de DRE, para ver se agora... Aqui. Esse aqui é um modelinho que eu posso mandar para vocês. Vocês estão enxergando aí? Vocês estão vendo aí, pessoal? Agora sim, prof. Então, quando a gente vê uma DRE, a gente vê assim, não é, Thalita?
Sim, bem desse jeito aí. Mas você vê que ele tem a mesma, essa daqui tem a mesma estrutura da outra, que começa aqui com a receita, aí tira a dedução das vendas, que é imposto sobre a venda, desconto, lembra que a gente viu? Então, a receita bruta, ó, tem um sinal de mais porque é positivo, né? Receita bruta, aí aqui, menos deduções das vendas. Eu não vou voltar lá no slide, porque não tem como ficar abrindo e fechando. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais ainda para vocês verem. Pronto. Viram? Estão vendo melhor agora? A Silmara colocou beleza. Eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Então, aqui tudo começa pela receita bruta. Receita bruta. Aí tem aqui menos deduções das vendas. Igualzinho aquela estrutura simplificada que a gente viu na imagem, né? Que vai dar a receita líquida. Aí, menos custo da mercadoria vendida, menos outros custos, né? Que custos? Comissão sobre vendas, taxa com cartão de crédito e débito, marketing, né? Se tiver gasto com marketing, material de embalagem, se tiver. E aí, aqui vai dar margem de contribuição. Menos despesas operacionais. Lembra que tem lá menos despesas? Então, o que é as despesas? Aqui está detalhado, ó, despesa, água, depreciação, despesa em comunicação, despesa de apoio, energia elétrica, limpeza, prolabore, taxa de ocupação, ó, demais despesas, despesa de viagem. Isso daqui, claro que quando eu mandar para vocês, vocês podem modificar aqui, até eliminar, né? Até apagar uma linha aqui que vocês não acham que é pertinente. Aí vai dar o resultado operacional. E aí, se tiver, né? Se for positivo ou negativo, depois que você tira aqui a receita, né? Você vai tirando da receita líquida todas as despesas, aqui embaixo vai dar se o resultado foi positivo ou negativo. Por isso que tem um sinal de mais ou de menos, tá? Aí, se você teve mais outras receitas depois, ou mais despesas, você vai colocar aqui também, que vai dar o resultado antes dos impostos, menos imposto sobre o lucro, igual a resultado gerencial do período. Então, se foi lucro ou se foi prejuízo, vai dar aqui. Então, é uma... Deixa eu voltar lá de novo. Deixa eu voltar no outro, que daí a gente abre esse aqui de novo. Aqui. Então, vocês percebem que é a mesma estrutura disso daqui, né? Vocês perceberam que é a mesma estrutura? Mas lá tá mais detalhado. A mesma estrutura, né? Receita, e vai tirando, só que lá está mais detalhado o que é cada despesa, né? O que é cada gasto que você tem. Pegaram a estrutura? Então, o lucro, ele é um resultado positivo da aplicação do capital de vocês. Então, tudo que vocês utilizarem, né? Em tudo que vocês utilizarem o capital, seja para um empréstimo, para que vocês comprem máquinas ou façam empréstimo para comprar uma máquina, ou contratem pessoas, ou prolabore de vocês. Se o lucro der positivo, claro, né, o lucro é positivo, mas se der lucro, quer dizer que a empresa de vocês está ok e vocês estão acertando na distribuição dos recursos. É isso. E essa DRE eu vou mandar para vocês porque é interessante que vocês realmente tentem fazer, tá? E se vocês tiverem alguma dificuldade, eu recomendo para vocês tentarem fazer, tentarem preencher. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade aí para as próximas semanas, vocês podem me mandar um WhatsApp.
E aí? Topa um desafio? Então, tentem, eu vou mandar para vocês. E aí, vocês tentem, ali com os dados que vocês têm, fazer aqui. Então, por exemplo, receita bruta. Ai, olha, eu tive um faturamento. Tive um faturamento aqui de R$ 10.500 em janeiro. Vamos supor que seja isso. Opa, coloquei aqui na coisa errada. 10.500. Opa, é isso mesmo. R$ 10.500. Ah, aqui tá dando probleminha na planilha. Depois eu vou ter que ver. Antes de mandar para vocês, eu vou ver. Peraí. Deixa eu abrir de novo. Mas tentem fazer. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu aumentar. Então, aqui vocês vão preenchendo. Por exemplo, no mês. Então, vai começar aqui no mês de abril. É isso mesmo? Meu Deus do céu, nós já estamos em abril. Então, aqui. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Então, aqui em abril, né? Eu vou ter que diminuir, porque senão eu não vou conseguir ler, pessoal. Eu vou fazer aqui em janeiro só para exemplificar, mas vocês podem começar ali no abril, tá bom? Então, aqui, receita bruta. Ah, eu tive R$ 10.500. Isso aí numa coisa simples, né? E aí você vai colocando, ó, desconto, eu acabei dando R$ 100 de desconto. Aí você tá vendo que a planilha vai preenchendo automaticamente, né? Vai dando resultado automaticamente, como a Silmara mesmo disse, né? Vai dando resultado automaticamente. Então, da receita bruta, aqui de 10.500, você deu um desconto ali para um cliente, né? Deu 2 descontos em compra grande, mas coloca aqui no desconto, R$ 100. Então, a receita líquida é R$ 10.400, né? Opa. Aí você vai preenchendo. Custo com a mercadoria vendida. Vamos supor, você tenha comprado a mercadoria por 3.000, né? Tenha o custo da mercadoria vendida, tanto da mercadoria que você comprou, quanto do armazenamento que você teve, no total deu 3.000. Prof, Oi. dá para mim usar a Silmara como um exemplo? Assim, tipo, ela comprou um novelo de linha de crochê. Ela pagou R$ 50. Uhum. E daí ela teve... claro que ali eu acho que ela não vai ter imposto de sobrevenda, nada. Uhum. Mas aí ela vai ter, tipo, o tempo dela e mais o desgaste da agulha, vamos dizer assim, né? Daí teria que colocar ali para deduzir. Nesse sentido, tu se refere, né? Tipo, usando o exemplo da Silmara que ela faz artesanato, né? Então vamos supor que ela tenha feito ali artesanato, né? Tenha feito ali, tenha vendido artesanato por R$ 10.500. Beleza, né? Aí vai colocar aqui na receita, né? R$ 10.500. Vamos supor que você trabalha com alguma máquina. Que material que você usa para trabalhar, Silmara? Só para pegar você de exemplo aqui. Eu trabalho com a máquina de costura, né? Uma jack. E fios, né? Daí tem os sintéticos, tem os acessórios, né? Zíper, botão, mas tem a máquina sim. Então, aí tem lá. Você já assistiu, Silmara, aquela aula sobre gestão econômica, aula gravada? Sim. Uhum. Que tem lá o cálculo da depreciação, né? Você lembra? Eu fiz. Então, Uhum. quem assistiu, quem não assistiu, assistam, tá bom?
É o seguinte, a depreciação dá para você calcular a depreciação das suas máquinas. Se você sabendo quanto tempo elas duram, você pode calcular a depreciação das suas máquinas e sim colocar aqui na DRE. Por quê? Porque você pode até juntar todo mês esse valor, como eu falei lá naquela aula, você pode juntar esse valor para depois você repor essa máquina. Aqui, nessa planilha, tem um espaço aqui embaixo, ó. Quer ver? Cadê? Tá aqui em algum lugar. Eu tinha visto aqui. Cadê a depreciação daqui? Depreciação e amortização, né? Passou Aqui, ali. verdade. Aqui. Então, vamos supor que tenha dado R$ 100 de depreciação. Então, vai colocar aqui depreciação. Se você tiver mais máquinas, você vai calcular de todas as suas máquinas, tá? Que é para saber quanto de dinheiro você precisa para repor o seu capital, para o capital não se perder. Vocês estão conseguindo compreender ou tá ficando confuso? Vocês estão conseguindo compreender? Só me digam, por favor. Não, É que eu não sei, teve gente aqui que não assistiu a aula gravada, e aí eu fico. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Então, no caso, a depreciação da máquina, colocaria aqui em depreciação, né? Então, ela iria olhando aqui, né? O custo. Comissão sobre vendas, não tem. Poderia eliminar essa linha, simplesmente excluir, certo? Se não tem, se aquele dado é irrelevante, a gente poderia, inclusive, simplificar essa planilha aqui, né? Você trabalha com marketing, Silmara? Tem gasto com marketing? Não, eu mesma faço, né? Por enquanto, né? Eu e a minha nora. Então, ainda não. Só a questão dessa cartões, né? De visitas que eu fiz. E acho que foi o único gasto assim, com marketing, acho que porque as embalagens, as coisas, eu procuro fazer também. Então, eu compro material e produzo. Então, ó, vamos botar aqui, ó, esforço com marketing, cartão de visita. Aí vamos supor que você tenha feito um pouco de. Tenha feito um pouco de cartão lá, né? E tenha. Ai, meu Deus. Eu não gosto, eu prefiro mexer no Word. Vamos supor que você tenha gastado lá R$ 50 para fazer os cartões. Então, eu colocaria aqui em esforço de marketing, cartão de visita. Aí teve taxa. Oi? 95. Foi 95. Então, vou botar aqui 95. Aí, ó. Aí teve taxa com cartão de crédito, débito, naquele mês? Você trabalha com cartão? Por enquanto, não. Então, a Samara não trabalha com cartão, trabalha com Pix. Você trabalha com link do Mercado Pago? Se a pessoa Ainda faz não. uma compra muito grande, você pode fazer um link para ela. Pois é. Eu estou vendo essas questões ainda para fazer uma loja para poder vender. Assim. Ainda não fiz. Se você tiver uma conta no Mercado Pago, você pode criar um link com valor e a pessoa paga no link no cartão de crédito. Então, ela pode pagar à vista no cartão de crédito com esse link. Se vocês quiserem, eu mando o tutorial para vocês lá no WhatsApp. Vocês querem? Eu gostaria, porque para mim é interessante. Não sei se para os outros, né, também. Para quem não tem maquininha, tá? Para quem não trabalha com maquininha, é interessante utilizar, porque às vezes a pessoa só tem o cartão de crédito. Então, eu vou mandar lá. Mas aqui no caso, voltando aqui para a gente focar. Então, você não trabalha com cartão de crédito, então poderia simplesmente eliminar isso aqui, né? Material de embalagem, né? Material de embalagem. Trabalha com você Eu comprei embalagem? sacolas, mas eu produzo. Então, deu uns gastos aí de R$ 40 esse mês, mais ou menos, com sacolas. Então, eu colocaria aqui R$ 40 de embalagem, né? Uhum. E tem as E etiquetas. aí, aqui, né? Oi? As etiquetas também acho que entram em marketing, né? Como? Eu não entendi. As etiquetas que eu utilizo, né, nos produtos também entraria como despesa de marketing, né? Porque
Ou entraria com materiais só? Entraria com materiais. Mas olha, só para a gente adiantar aqui. Então, água. Então, quanto que gasta de água no negócio? Aí, quando você trabalha em casa, é difícil, né? Pois é. Eu assim, mais ou menos fiz um cálculo da luz, né? Porque Aham. assim, água no meu negócio eu não utilizo, né? Só de consumo mesmo. Mas vamos colocar aqui que ali no para fazer o material, às vezes para você precisa, né, lavar alguma coisa ou alguma coisa, você use R$ 10 de água, só para a gente colocar aqui, tá? Aí entra aqui, ó, despesa como comunicação, né? Bom, acho que entrava aqui o cartãozinho do marketing, mas vamos eliminar esse aqui, então. Vamos só continuar. Telefonia, né? Pode ser aqui internet, poderia substituir aqui, ó, internet. Aí quanto que paga de internet? Então, o problema é que é tudo junto aqui em casa, com telefone e tudo, mas acho que se colocar aí uns R$ 30. Então, R$ 30. É complicadinho quando você faz, né? Quando você tem junto com as suas coisas, né? É, é mais ou Aí vamos menos. supor que você pague um plano lá de celular de R$ 39,90 só para você falar com seus clientes, né? É um exemplo, tá? Isso. Aí aqui, né, vitrine. Não tem vitrine, né? Porque você ainda não tem loja, né? Não, trabalho em casa. Então, pronto. Uniforme. Também não tem uniforme, não gasta com uniforme. Ou gasta, ou você tem uniforme. Não, eu Às fiz vezes- uma camiseta, né? Mas eu mesma fiz, eu personalizei, né? Com o meu slogan, com o meu nome, o nome do ateliê, né? No Instagram. essa despesa já foi, né? Então a gente tira aqui que a gente está fazendo no mês, excluir linhas. Aí, produtos para demonstração. Você pode, enfim, você pode ir vendo o que, que se encaixa em você e aí Sim, você vai preenchendo ou eliminando. Então, energia elétrica, gasta energia elétrica? sim. Quanto? Eu fiz essa conta lá no início, né? Agora eu não fiz mais, mas dá, acho que em torno também de uns R$ 80, média. Não sei. Aí, R$ 80. Para casa também, né? Então é complicado. Apesar que essa máquina é para ser mais econômica. Então eu tenho que refazer o cálculo porque Sim. Mas aqui, ó. Então, limpeza e conservação, né? Manutenção e reparos. Aí você vai vendo, né? Salários. Você não tem funcionário ainda, então não paga salário, nem encargos, nem nada do tipo, né? Então, isso daqui poderia até eliminar aqui, mas você tira seu Prolabore. Então, vamos supor que você tire 3.000 de Prolabore. Isso aqui é um exemplo, tá? Ops. ainda não estou aí, mas tudo bem. Só para entender. O que que deu aqui? Que eu estou no Libre. Às vezes não aceita a célula. Oi? Às vezes dá alguma questãozinha na célula ali, né? Daí ele impacta. Babá. Aí, foi. É que tava, não tava número ali, tava a letra. Aqui, Prolabore, R$ 3.000. É um exemplo fictício aqui, tá? Então a gente vai fazendo isso, aluguel, paga condomínio. Então vai preenchendo IPTU, coloca IPTU, despesa com veículos, colocando, né, preenchendo com essas informações que você tem. O que não tiver, você simplesmente elimina. Por exemplo, tem contador? Não tem, porque você é MEI, né? Você faz tudo. Então você pode excluir, né? Auditoria, consultoria. Você contratou consultoria? Não. Então você pode simplesmente deixar. Você geralmente contrata consultoria?
Se não, você pode simplesmente deixar. Isso daqui é no caso da despesa não ser relevante para você. E não que você vai excluir a cédula no mês que você não gastou. Então, por exemplo, esse mês você não contratou consultoria, mas você geralmente contrata. Então, você deixa aqui a cédula. Mas, enfim, você vai fazendo assim, vai preenchendo, vai eliminando o que não faz sentido para sua empresa e vai simplificando. Então, poderia simplificar aqui, né? No caso, gasto com pessoal, poderia simplesmente simplificar aqui, excluir. Então, a gente vai excluindo, tá vendo como a DRE atua? Ah, meu Deus. Você viu como a DRE foi ficando menor? Então, Sim. você pode fazer, né, de acordo com o teu negócio. Certo? Tranquilo. Deixa eu voltar aqui pela planilha. Então, você vai fazendo de acordo com o seu negócio. Aí sim, né, vai dar aqui no final, depois que você preencher tudo, se o seu resultado foi positivo ou se foi negativo. No caso aqui foi positivo, né? E é interessante você fazer para pelo menos entender se a sua empresa está tendo lucro ou não, né? E as outras informações mais complexas você faz depois, né? Depois, se você for pegando o jeito, você vai interpretando. Então, por exemplo, aqui já dá a porcentagem aqui do lado, já dá a porcentagem aqui do lado automaticamente, né? Então, essa planilha é muito boa, eu vou mandar para vocês testarem isso, tá? Então, essa daqui é o modelo básico de DRE. Então, eu gostaria realmente que vocês tentassem, porque... Fechei aqui. Deixa eu abrir. Que vocês tentassem fazer, né, de acordo com o negócio de vocês, ou quem ainda não tem negócio, tenta fazer hipoteticamente, como se você tivesse o negócio, como eu fiz aqui. E se eu já tivesse esse negócio, né? Como o Marcos ali que quer ter arena esportiva. Tentar ali preencher como se já tivesse esse negócio para começar a pegar o jeito. Entenderam? Eu vou mandar lá para vocês no grupo e aí vocês testam fazer, tá? E lembrando que amanhã termina nosso módulo, mas depois vocês podem mandar perguntas para mim. Tá bom? Ficou mais claro, Thalita? Sim, para mim ficou bem claro. Na verdade, eu tinha entendido, só não tinha certeza se os outros colegas tinham entendido, só por isso. E aqui, olha só. A margem de contribuição, quando a gente olha aqui a margem de contribuição, tá vendo aqui? A margem de contribuição é simplesmente, né, quanto é que sobra da receita depois do pagamento ali dos custos para você custear, né, para você pagar as despesas, né? Então, se aqui no começo você já vê que o custo está muito alto, então assim, digamos que a sua mercadoria você tenha um custo muito alto de mercadoria e você tem errado no preço e colocado um preço mais abaixo, você vai ver que a sua margem de contribuição vai diminuir muito. E essa margem de contribuição aqui é quanto que sobra da sua receita para você pagar as despesas, tá? E lembrando que a despesa é muito diferente dos custos aqui variáveis, tá vendo? Que aqui a gente começa com custo variável e depois a gente vem aqui para as despesas. Vocês concordam comigo que a despesa ela continua mesmo que a gente não venda nada? Então vamos supor que aqui
de zero do faturamento. É tipo, vou dar um exemplo, na pandemia, né? Que muitas dessas Aham. pessoas tiveram o comércio fechado, né? E daí, mas o custo, o aluguel, a água, a luz, o telefone ficou o mesmo. Exatamente. Então, vamos supor nesse cenário da pandemia aí que você falou, que a pessoa tem aqui uma receita de ter tido conseguido vender 5.000. Depois do pagamento de tudo, olha, ela ficaria no prejuízo, né? Se ela não tivesse tido receita. E veja quanto que fica aqui, ó. A margem de contribuição é importante para a gente ver se nós temos condições de pagar as nossas despesas, né? Então, no caso, a gente precisa tomar muito cuidado com essas despesas que permanecem fixas, porque se o nosso negócio não vendeu, se a gente errar no preço, mesmo assim a gente vai ter que pagar essas despesas fixas. Porque o custo variável é assim, quanto mais a gente vende, maior vai ser nosso custo. Porque afinal de contas, né? Se a gente vende 100.000 de mercadoria, né? Se a gente vendeu 1.000 unidades de uma mercadoria, a gente vai ter o custo dessas 1.000 unidades. Se a gente vender menos, né? Se a gente vender 500, vai ter o custo dessas 500. Agora, o aluguel, aqui essas despesas, aluguel, água, internet, tudo isso precisa ser pago independentemente de ter conseguido receita ou não. Então, é importante a gente ficar de olho, né? Aqui nessa DRE aqui está separado, né? Os custos e as despesas, o que é muito bom, né? Então é isso. Aqui na DRE é isso. A gente vai continuar trabalhando amanhã, né? Porque não vai dar tempo da gente finalizar tudo hoje. Mas é basicamente isso daqui. É essa estrutura que a gente tem que ver, né? Se a nossa receita está dando para cobrir, né, os impostos sobre a venda, está dando para cobrir os custos e todos, tá? A gente precisa pegar planilhas e adaptar para o nosso negócio. Então, se nós temos um negócio pequeno, se a gente está em uma pessoa só, a gente pode simplesmente eliminar aqui as informações com salários, né? E aí amanhã a gente vai continuar para a gente aprender, né? Continuar esse. Na verdade, eu não sei se eu. Acho que eu vou ter que gravar uma aula extra para vocês. Se não der tempo, eu vou gravar uma aula extra para vocês, tá bom? Combinado então, prof. Porque o nosso tempo é bem corrido. Mas amanhã a gente vai continuar. Aí, deixa eu só perguntar para vocês. Vocês preferem que amanhã. Bom, amanhã a gente vai ter que tratar sobre preço, tá? Para a gente finalizar os assuntos. Então, eu vou gravar uma aulinha extra curtinha para vocês, só dando uma reforçada no fluxo de caixa e nessas informações de interpretação da DRE e como é que a gente interpreta o fluxo de caixa, que senão não vai dar tempo. Aí eu gravo essa aulinha essa semana e disponibilizo para vocês, pode ser? Eu acredito que pode, prof. Eu acredito que dê para ser feito dessa forma. Eu não tô conseguindo ouvir, Thalita. Não sei se é seu fone, não sei o que é. É, meu fone sim, desculpa, prof. A Janete falou beleza, e eu também acredito que dessa forma fica legal. E daí não fica faltando e daí a gente consegue dar todo o conteúdo. Exatamente. Então eu vou gravar uma linha curta para vocês, para deixar lá salvo também na playlist,
tá? Para vocês assistirem quando quiser, até assistir depois, e para a gente reforçar aí, principalmente porque eu tinha aqui para mostrar, até a gente ver a planilha de fluxo de caixa aqui, né? Inclusive, Thalita, você tem essa planilha aqui, né? Que o professor César te mandou, né? Sim, eu tenho essa. Eu estou usando ela hoje, comecei a usar ontem, na verdade, desculpa, sábado, ontem era domingo. Eu comecei a usar ela, daí eu coloquei ela adaptada da minha forma, sabe? Do meu dia a dia. E que você achou da consultoria? Você indica para os seus colegas aqui, Thalita? Não, ele é bem bom e ele sabe, eu percebi que ele tem entendimento bem bom, sabe, sobre o conteúdo. Porque eu achei que como ele é doutor, acho que na área, eu achei que ele não ia conseguir passar, sabe? Porque às vezes a pessoa sabe demais e não consegue repassar. Mas ele trabalhou com consultoria, inclusive. Então é ótimo. Até para quem quiser aqui fazer uma consultoria particular, né? Aproveitar a consultoria dessa semana, porque é a última semana de consultoria desse módulo, tá? Então aproveitem a consultoria. Então eu vou gravar as 2 aulinhas para vocês, eu vou gravar uma aulinha só reforçando os 2 tópicos. E aí amanhã a gente fala sobre preço para finalizar. Só vou apresentar para vocês nessa aula uma planilha de fluxo de caixa, essa que é diária, que eu mostrei, e também uma planilha que é mensal, que a gente pode utilizar também, dependendo do nosso negócio, só para ter noção e reforçar algumas coisinhas aqui da DRE. Que a DRE não é para fazer sempre, né? É para você fazer uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, e principalmente é mais para a gente aprender a estrutura de como funciona o negócio e como é que funciona o lucro dentro da empresa. Porque vocês sabiam, se eu contasse para vocês que a maior parte das empresas não tem lucro, vocês acreditariam? Vocês acreditam nisso? Prof, eu acredito porque o nosso mercado é bastante instável, né? Você não consegue manter uma estabilidade o mês inteiro. Todos os meses, desculpa, do ano. A maioria das empresas aqui no Brasil empata o dinheiro. Ela não lucra, também não tem prejuízo. Né? E vocês sabiam que essas grandes empresas, a grande parte delas não tem lucro também? Grandes empresas. Ou o lucro é muito próximo de zero? Eu imagino porque o prejuízo que está a Casas Bahia agora, eu até me espantei, porque aonde que uma empresa que nem a Casas Bahia ia ter um problema econômico da forma que está tendo? Né? Jamais. A gente não imagina, né? A gente acha que essas grandes empresas estão muito melhores. Às vezes a gente olha para eles e fala assim, mas eles estão muito melhores que eu. Aí a gente vai ver lá, o dono da empresa está com uma bola de neve, a empresa está com uma dívida de milhões. É que nem eu falo, não é melhor errar pequenininho? Sim, até tu fala de um dos vídeos do Ricardo Eletro, né? Que ele é bastante forte, não sei o quê. Só que ele se quebrou. Eu acho que quando o homem, a cabeça, morreu, as pessoas não souberam seguir com a empresa, né? E varejo é um segmento bem complicado. Sim. Tem a questão da inflação, e aí a inflação e pagamento parcelado, que parcelam muito. E aí acaba dando muito problema assim, com parcelamento e inflação. Eu até não sei se a senhora sabe, mas a Magazine Luiza, ela está vendendo usando o nome dela, bem pouco, né? Ela usa mais, digamos assim, eu coloco no site deles uma mercadoria minha para vender. Eu só uso a plataforma deles.
Até mesmo essas startups, tipo Uber, essas startups também não têm lucro. Muitas vezes ficam no prejuízo. Teve um ano que o Airbnb teve 2 bilhões de prejuízo. Um ano aí, não sei se foi 2021, ou 2 bilhões de prejuízo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o lucro, todo mundo acha que abrir uma empresa, assim, o lucro é o resultado natural de se abrir uma empresa. Abrir uma empresa vai ter lucro, toda empresa tem lucro, ou toda empresa busca o lucro, né? Tem essa ideia. Mas não necessariamente. O lucro, ele é fruto de um esforço a mais e desse acerto, de acertar na percepção das coisas, né? Que tem muitos problemas aí com empresas que foi um erro de produto, que foi um erro de imagem, né? Que a pessoa detona a própria imagem colocando uma coisa que desagrada, como de vez em quando aí tem, né? A escolha errada, por exemplo, uma pessoa para representar a empresa acaba dando prejuízo. Então, como a Thalita disse, numa empresa não consegue se manter também, assim, né, 100% lucrativa forever. Claro que tem empresas que têm um resultado, assim, fora do padrão mesmo. Mas é porque o empresário ele tem essa habilidade a mais. Porque, veja bem, vocês acham que a Magazine Luiza não tem controle? Eles não têm gestão financeira, não têm gestão financeira? Como que você faz para trabalhar no Magazine Luiza na gestão financeira? Não precisa ser especialista, mestre. Acho que eles não têm uma parte financeira lá, um gerenciamento financeiro. Eu acredito que eles devam de ter sim, só que não deva de ser uma expert, vamos dizer assim, tipo uma pessoa doutora, né? Deve ser uma pessoa normal, não sei, enfim. Pior que não, pior que é expert. Só que o expert ele não decide, como eu disse. É o empreendedor que toma a decisão. Né? Quem é o gestor, é o grande gestor, é ali o diretor, o CEO que toma a decisão. Então, O dono que engorda o gado. oi? É o olho do dono que engorda o gado. Exatamente, exatamente. Eu já disse aqui para vocês que a gente fica vendo esse varejo aí, né? Que de vira e mexe tem alguém quebrando, mas o Luciano Hang, eu lembrei o nome dele, né? É um exemplo, uma pessoa que acerta muito, porque tem essa visão. E às vezes vai contratar o mesmo consultor financeiro lá do Magazine Luiza, porque não é isso que determina, né? Não é tanto, como é que eu posso dizer? Esses dados que a empresa tem, né? Se o gestor não souber como é que funciona o mercado, e eu não estou falando de estudo, não, gente. Eu não estou falando de conhecer o mercado lendo livro. Estou falando de conhecer a realidade, de se abrir para saber o que o cliente quer, como é que faz para o cliente pagar mais caro, o que ele está precisando, como é que faz para incrementar o serviço para ele, né? Como é que faz para aumentar o mercado? Esse tipo de habilidade que a gente consegue na prática, esse tipo de percepção. Mas a gente continua conversando amanhã, então. Silmara disse que não pode, é amanhã. Mas tudo bem, Silmara. Você assiste gravado. Então a gente continua amanhã, tá bom? Amanhã é o nosso último dia, tá? Uhum. Beleza. Obrigada, prof. Então, boa noite para vocês. Vou finalizar aqui.